Hoje eu vim trazer para vocês um resumo sobre 3 temas importantes. O primeiro é teorema do limite central, o segundo, curva normal, e o terceiro é a ideia de como é a base de um teste estatístico de inferência para dados paramétricos. Vamos lá? Para entender tudo isso, eu vou dar como exemplo a ideia de que a gente está mostrando a população da cidade de São Paulo, tá? E a gente vai tentar identificar aí qual que é a idade da população da cidade de São Paulo. Então, imagina que a minha população é o estudo, né? Eu quero estudar toda a população. Mas eu não consigo ir a todo mundo e perguntar a idade de todo mundo, né? A gente tem impossibilidades para isso. Então, o que geralmente as pessoas fazem, né? A gente faz uma amostra, uma amostragem. Você vai selecionar pessoas aleatoriamente e perguntar a idade delas. Por quê? Porque assim você vai ter uma ideia do todo somente analisando essa amostra. Imagina então que a gente está perguntando a idade das pessoas, né, na minha amostragem aleatória. E aí, à medida que elas vão respondendo, ó, eu vou colocando a idade delas aqui, distribuindo no meu eixo X, que representa a minha idade. Você vê que com poucas amostras eu não consigo observar direito um comportamento, mas à medida que eu vou aumentando a minha quantidade de amostras coletadas, as minhas amostras elas vão tendo valores bem semelhantes a uma medida central. Tem os valores mais comuns e valores menos comuns. Mas, no geral, os meus dados, eles começam a formar aqui um comportamento e uma distribuição que parece como a distribuição de sino. Então, o teorema do limite central, ele diz que, à medida que eu vou aumentando o número de amostras, eu vou observar um comportamento dos meus dados que tende a formar esse tipo de comportamento, essa distribuição, que é a distribuição normal. Tá? É a curva normal, curva gaussiana, e isso foi importante para o início de vários testes estatísticos. Então, como vários fenômenos da natureza seguem, né, esse tipo de distribuição, ela foi uma distribuição muito estudada, e isso originou os testes paramétricos. Então, a gente chama testes paramétricos, são aqueles para dados que seguem a distribuição normal, né? Então, ela é uma função de probabilidade. De acordo com isso, se eu tenho uma amostra, eu consigo até prever, né, onde vão ter mais amostras, qual região ali dos meus dados eu vou ter mais amostras. Então, nesse tipo de distribuição, há um valor que mais ocorre, né, ou seja, mais pessoas vão responder a mesma idade, ou idades muito próximas a essa. Então, a gente chama esse valor de medida de tendência central, né, para onde tende a maioria dos meus dados. Essa tendência aqui numa curva normal é a média, tá? E aí, a minha média vai ser o valor que mais ocorre e próximo dela eu tenho muitos dados. Por isso, estudando a curva normal, os estatísticos identificaram uma região onde eu tenho a maioria dos meus dados, que é bem próximo à média. E essa região aqui, ó, representa 68% dos meus dados. E como que eu sei, né, o limite da minha região aqui? Eles associaram ao desvio padrão. Então, um desvio padrão acima da média está para cá e um desvio padrão está para cá. E então, se eu tenho outro desvio padrão, ó, ele vai cair aqui. 2 desvios padrões, o que acontece? Aqui, ó, está 95% dos meus dados, ou seja, a maioria dos meus dados, muitos dados estão ali. E em mais um desvio padrão, eu vou ter 99% dos meus dados nessa região da curva, tá? Por isso que quando eu tenho a média e o desvio padrão, eu consigo identificar onde estão as regiões que, mesmo que se eu coletar mais amostras, elas vão estar nessa região. Ó, deixei a curva um pouco mais bonitinha. Então, quando eu falo de nível de confiança em estatística, eu estou falando justamente em relação a essas áreas da curva, onde meus dados vão estar. Por exemplo, se eu quero 95% de confiança, né, o meu nível de confiança, eu vou pegar nessas áreas de 95%, que são essa e essa. Então, eu vou garantir que meus dados estejam nessa área, tá? Se eu quero um nível de confiança maior, 99%, eu quero garantir que meus dados estejam nessas 6 áreas aqui. Vamos supor o nível de confiança de 95%. Então, eu tenho 5% aí que está fora dessa região, né? E aí, é a ideia que pode ser o erro, tá? Da minha análise, está associada a esses 5% que não estão nessa região dos 95%. Onde que eles estão? Eles estão para cá, ó. Se aqui é 95, meus 5% tá aqui, ó. Aqui e aqui. Então, aqui seria 2,5% e 2,5%.
né? Essas regiões são as regiões de rejeição, ou seja, são essas regiões em que o teste estatístico vai avaliar se, quando eu comparar uma outra média, se a média vai estar próxima à minha média dessa distribuição ou se a média do meu outro grupo vai estar longe, né? No caso, nessas áreas de rejeição. Então, gente, isso vai me dizer o quê? O meu nível de significância do meu teste estatístico. Então, se eu utilizo meu nível de confiança de 95%, meu nível de significância vai ser 5%. É como se eu tivesse 5% de chance de erro, tá? É do erro tipo 1, enfim, não vou entrar nisso, mas é uma ideia só para vocês entenderem como funciona. Aí, por exemplo, eu quero diminuir meu erro. Imagina que você está na área de saúde e você vai testar um remédio, né? Então, você não pode ter um erro, falar que o remédio serve para diabético, quando na verdade ele não serve para diabetes, né? Então, a gente diminui a chance de erro como? Aumentando a área da curva, né? Então, geralmente, o pessoal da saúde utiliza aí o nível de confiança de 99%, o que daria o quê? Um nível de significância de 1%. Então, o nível de significância, a gente utiliza geralmente 5%, tá? Mas você pode diminuir ele dependendo da sua necessidade. Então, assim, o valor de alfa é o meu nível de significância. Se eu utilizei 5%, o meu P, o valor de P, o P-valor que vocês ouvem por aí, ele vai ser 0,05, tá? Se eu utilizei o nível de significância de 1%, eu vou utilizar o meu P 0,01. Então, esses números que você tem que prestar atenção na hora de interpretar o seu teste estatístico. É o valor de P que ele vai te falar. Por que, então? Esse P está associado à probabilidade dele pertencer a qual área da curva. Se está lá na maioria dos dados ou se está naquela área mais longe da curva, uma área de rejeição. Então, agora vamos supor que a gente quer comparar duas cidades. Então, a cidade de São Paulo com a cidade de Roma, na Itália. Qual população é mais velha? Tá? Então, a gente foi lá, pegou, amostrou a população de São Paulo, amostrou a população de Roma e eu coloquei no meu gráfico. E o que acontece? A distribuição das duas cidades são distribuições normais, os dados têm distribuição normais. Então, vamos supor que azul São Paulo e o laranja aí é de Roma. Observa, a média de São Paulo, nesse caso aqui, ó, tá aqui. E a média de Roma tá aqui. No eixo X, tá me mostrando que a média da população de Roma é maior do que a população de São Paulo. Mas eu quero saber, é maior estatisticamente? Então, para eu aplicar um teste estatístico, primeiro eu vou fazer o quê? Primeira coisa é a distribuição dos meus dados, né? Tem distribuição normal? Ok. Então, nesse caso, ok. O que eu vou comparar, então? Vou comparar as médias, tá? E aí, eu preciso escolher o quê? O meu nível de significância. Então, em geral, eu escolho 5%. O que quer dizer isso? Quer dizer naquela região da curva, ó. 5% tem 2,5 para cá, 2,5 para cá. A média de Roma, ela não se encaixou nas regiões de 95% da cidade de São Paulo. Ela caiu numa área de rejeição aqui, ó. Por isso, eu digo que a população de Roma é mais velha significativamente, tá? A idade da população do pessoal de Roma tem idade maior significativamente. Bom, gente, então, se eu escolhi meu nível de significância de 5%, aqui nessa região que divide a região de aprovação e a região de rejeição, o P é 0,05. Então, presta atenção, se seu P-valor for menor que 0,05, quer dizer que ele está caindo numa área de rejeição, tá? Então, P menor que 0,05 indica diferença estatística significativa entre médias. Bom, vamos ver agora um outro caso, esse caso aqui de baixo. Então, novamente, vou escolher meu nível de significância de 5%. Então, a minha região de rejeição, né, com base no desvio padrão, vai ser aqui e aqui. 2,5, 2,5. Onde está a média de São Paulo? Aqui. E a média de Roma? Aqui. Observa, ela caiu na região onde está a maioria dos meus dados. Ela não caiu na região de rejeição. Por isso, nesse caso, não há diferença estatística significativa entre as médias.
tá? Então, esse P aqui, ele vai ser maior que 0,05, a minha probabilidade. E quer dizer o quê? Quer dizer, então, que não há diferença estatística significativa entre as médias, apesar da média da população de Roma ser maior que da população de São Paulo. Deu para entender um pouco como funciona essa comparação de médias? Então, observa que isso é para os dados que têm distribuição normal, tá? Eles funcionam muito bem. Agora, para dados que não têm distribuição normal, a gente vai ter um outro tipo de aplicação, outros métodos, que são métodos que a gente chama de não paramétricos. Então, se você reparar, eu não comentei sobre hipótese nula e hipótese alternativa durante uma explicação. Por quê? Eu acho que não é uma maneira mais fácil de se entender desde o início, tá? Mas, vamos falar sobre ela agora. É o seguinte, o teste, ele vai testar uma hipótese, né? Então, sempre que a gente quer testar uma hipótese. E essa é a primeira hipótese que a gente vai testar, a hipótese nula. A hipótese nula, geralmente, ela tem uma ideia de igualdade. Ou seja, nesse caso, estamos comparando médias. Então, a hipótese nula é as médias são iguais. Então, se as médias não forem iguais, qual que é a hipótese alternativa? As médias são diferentes. Então, depois que eu entendi as hipóteses do teste, o teste ele vai aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Então, como que ele vai fazer isso? Como que a gente faz isso, né? A gente faz isso avaliando o valor de P, tá? Então, P associado ao nível de significância que a gente escolheu. Então, se eu escolhi, por exemplo, 5%, eu vou avaliar o P 0,05. Ou seja, se meu P for maior que 0,05, eu vou escolher não rejeitar a hipótese nula, tá? Ou seja, eu aceito ela. Eu quero dizer, então, que as médias são iguais. Agora, se meu P for menor que 0,05, aí quer dizer que eu vou rejeitar a hipótese nula e vou afirmar a hipótese alternativa, que é as médias são diferentes estatisticamente. Então, é um pouco mais difícil de entender, mas ao mesmo tempo é muito importante que você entenda o que você está testando, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí, comenta, que me ajuda muito a construir os vídeos por aqui. Até!